Despertar das Mulheres, por Shri Prabhat Ranjan Sarkar. Matriarcado na Era Kshatriya, 967. Desde que os Shudras buscaram abrigo sob os Kshatriyas, a Era Kshatriya começou na sociedade humana. Mas essa era não surgiu da noite para o dia. Uma multidão de sociedades Shudras fragmentadas aceitou gradualmente a autoridade dos Kshatriyas, resultando em um processo de integração sob seu comando. Em outras palavras, cada Kshatriya, sob o qual um novo sistema social foi fundado, com a união de várias sociedades Shudras, tornou-se o símbolo da unidade Shudra. Essa aceitação de um Kshatriya como símbolo da unidade Shudra veio como resultado de uma transmutação sociopsíquica e foi a primeira evolução na história humana. Diferentes grupos surgiram na sociedade humana, cada um sob um Kshatriya representativo. Para preservar a pureza do sangue e a identidade de cada grupo, mulheres corajosas e espirituosas foram reconhecidas como Gosti Mata, mães do clã, nesta fase inicial. Todo homem e mulher de um clã carregava o nome da mãe do clã como sua identidade de linhagem. O valor de uma identidade separada para um pai ou uma mãe não era reconhecido naqueles dias, pois tanto o pai quanto a mãe pertenciam ao mesmo clã. Após a morte da mãe do clã, a necessidade de determinar a identidade de uma mãe surgiu apenas quando, conforme a convenção, o clã se dividia em subclãs no momento da seleção de uma nova mãe do clã. Em outras palavras, inicialmente, a sociedade Kshatriya era matriarcal. O sistema de clãs da era Kshatriya foi o primeiro estágio na evolução de um sistema social. A luta por prestígio e supremacia graçava entre diferentes clãs durante a era Kshatriya, e assim, na ordem Kshatriya, o amor e o apego pelos respectivos clãs eram mais evidentes do que na era Shudra. O espírito e a autoconfiança dos Kshatriyas não apenas inspiraram a inteligência materialista rudimentar das pessoas a se unirem e formarem uma sociedade, mas seu senso de prestígio e sentimentalidade também ajudaram significativamente na consolidação desses grupos Kshatriyas. Em outras palavras, embora a luta pela autoexistência fosse a questão principal, a luta por prestígio não era de forma alguma secundária. Esse sentimento e senso de prestígio da era Kshatriya deram e ainda dão à raça humana ampla inspiração em sua conquista sobre a matéria. Os Shudras lutavam unicamente pela autopreservação, enquanto os Kshatriyas lutavam tanto pela sobrevivência quanto pelo estabelecimento de sua supremacia. O objetivo dos Shudras era coletar alimentos e garantir sua própria segurança, enquanto os Kshatriyas buscavam conquista e dignidade. Esse senso de prestígio nos Kshatriyas desenvolveu uma inteligência mais sutil neles, despertou sua consciência e estimulou seu poder de julgamento. Matar os desarmados, assassinar mulheres, crianças ou idosos, executar aqueles que haviam se rendido ou matar aqueles que fugiam para salvar suas vidas em uma batalha, ia contra a consciência Kshatriya. Em essência, a valentia dos Kshatriyas foi fundamental para que superassem o extrato animal, pois aprenderam a compreender os valores humanos. Foi esse senso de valores que elevou a vida conjugal e doméstica ao padrão humano em grande medida. Em vez de as relações conjugais se limitarem ao status de desfrutador e desfrutado, elas começaram a conter um senso de dever. Com o estabelecimento de relações conjugais, um senso de dever despertou no pai em relação aos seus filhos. Consequentemente, assim que as responsabilidades das mães diminuíram em certa medida, as mulheres tornaram-se dependentes dos homens para sua alimentação e vestimenta, particularmente durante o período de gravidez e no período pós-parto. Como resultado, casais, embora pertencentes ao mesmo grupo, começaram a surgir em lares anteriormente centrados nos homens. Como as famílias eram centradas nos homens, grupos dominados por homens tornaram-se evidentes, e as mães dos clãs perderam sua autoridade anterior. Nessas sociedades kshatriyas dos tempos antigos, homens e mulheres passaram a ser reconhecidos como marido e esposa, embora não houvesse um vínculo forte em suas relações conjugais.
A sociedade era dominada pelos homens mesmo na segunda metade da era Kshatriya, e os homens costumavam ter várias esposas, reminiscentes da era Shudra. A única diferença entre a natureza poligâmica das duas eras era que as esposas da era Shudra não tinham laços sociais com seus maridos, mas os maridos e esposas da segunda metade da era Kshatriya tinham laços matrimoniais socialmente reconhecidos. Embora a sociedade Kshatriya da segunda metade da era Kshatriya fosse mais disciplinada e melhor estruturada do que a da primeira metade, a estabilidade das relações conjugais e de grupo dependia mais da capacidade física e bravura dos líderes e membros do grupo do que de um puro humanismo e senso de disciplina. O lema dessa era Kshatriya era: este mundo pertence aos valentes. Os seres humanos são seres emocionais. Não é necessário dizer que, na segunda metade da era Kshatriya, com o despertar de um senso de responsabilidade e afeição pelos filhos por parte dos pais, as crianças também se tornaram, em certa medida, conscientes de um senso de dever para com seus pais. Essas crianças conscientes de seu dever também eram vigilantes e mantinham o prestígio, o heroísmo e a tradição de seus pais, de modo que os pais queriam que seus filhos fossem os herdeiros e sucessores de sua masculinidade, heroísmo e herança. Assim, à medida que a relação entre eles se tornava cada vez mais próxima, laços mais fortes e maior coesão se desenvolveram na sociedade. A preservação do heroísmo e da tradição familiar exigia a cuidadosa seleção de noivas e noivos, adequados para o casamento. E foi por causa disso que o matrimônio socialmente reconhecido evoluiu gradualmente na era Kshatriya, substituindo as relações não reconhecidas e não autorizadas entre homens e mulheres. 67 Notas de rodapé. Shudra e Kshatriya são classes sociais, refletindo, respectivamente, as mentalidades de trabalhador e guerreiro. Suas respectivas eras referem-se aos períodos da história em que esses tipos mentais dominaram a sociedade.